tema que nós vamos tratar é agora a extração de dados estruturados. A gente sabe que no HTML vão existir dados não estruturados ou semi-estruturados, ou seja, uma parte está estruturada, a outra não está. Dentro de uma página pode ter somente texto, isso não vai nos interessar tanto, mas muitas vezes tem pedaços estruturados lá dentro. E a gente, nesse capítulo, o que a gente estuda é como extrair esses dados estruturados. Falando inicialmente de nomenclatura, basicamente o wrapper, que é um termo em inglês que significa um embrulho, embrulhar, empacotar. Aqui a gente não vai chamar de wrapper para não ficar usando o termo em inglês, mas vai chamar de forma até mais genérica de extrator. Basicamente, extrator é uma coisa talvez um pouco mais geral, mas a gente vai tratar também quando estiver falando do processo de extração das estruturas de uma página, nós vamos falar também de extrator de forma mais genérica. Tá? Então a gente vai ver nesse capítulo tanto técnicas baseadas em aprendizado supervisionado quanto não supervisionado. Aqui tem o roteiro, né? Tem bastante coisa aqui. Nós vamos trabalhar até a parte aqui de indução de extrator, são técnicas não supervisionadas nessa parte da indução, e depois tem técnicas não supervisionadas também. Então vamos lá. Uma grande quantidade de informações na web está contida em objetos de dados estruturados, como eu estava dizendo. Então, uma parte do HTML está estruturada. Os registros de dados que são recuperados de banco de dados para compor uma página, eles estavam previamente num banco de dados. Né? Então, quando a gente vê uma página de um produto, aquela página foi montada baseada nos dados que estão no banco, nos atributos que estão no banco. E agora é que a gente precisa fazer o trabalho inverso. O webmaster daquele site teve que pegar os dados do banco e criar as páginas web a partir dos dados do banco. Tem até ferramentas de e-commerce para isso. Só que agora a gente tem que fazer o trabalho inverso, porque a gente não tem o esquema do banco dele, a gente não sabe o que pode aparecer ali de informação, a gente tem que inferir, a gente tem que fazer a máquina identificar o que tem lá dentro. Esses registros de dados da web são importantes. Muitas vezes são listas de produtos e serviços. Então, por exemplo, aplicativo, a compra comparativa, o Buscapé, por exemplo, que é um serviço onde você entra com um item que você pode desejar comprar, qualquer produto que você entrar lá, ele vai falar, esse aqui vende, esse outro também. Por quê? Porque ele consegue extrair os dados desses diferentes fornecedores. Então a gente vai ver como gerar um processo de extração de forma semi-automática ou baseado em aprendizado, né, ou de forma automática, 100% automática, que seria através de técnicas de aprendizado não supervisionado. Tem também o exemplo da metabusca. A metabusca é quando a gente oferece uma busca, seu serviço é um metabuscador, ele oferece a busca, mas na verdade ele buscou em outros lugares. Então isso também funciona para produtos ou para qualquer tipo de item que você queira retirar de informação das páginas. Ou seja, aquilo que foi usado pelo banco, foi fonte no banco de dados para escrever numa página, a gente pode querer fazer o trabalho inverso, que é ler aquilo de forma estruturada. No fundo, é um processo de estruturação dos dados da página. Então, nós vamos apresentar a indução do extrator, né, que é um processo de aprendizado supervisionado, e a extração automática, como não supervisionada. São dois tipos de páginas ricas em dados que vão existir. Ou é uma página de lista de itens, então ele poderia ser aquela página onde a gente vê os resultados. Depois que você pesquisa no Mercado Livre, ele te dá uma lista de produtos que podem te atender. Quando você clica nele, aí você tem a página de detalhe daquele item. Então, depois que você já escolheu. Então, é sempre lista e detalhe do item. Para páginas de lista, cada uma dessas páginas contém uma ou mais listas de registro de dados. Então, na verdade, normalmente é uma lista só, mas acontece em casos onde tem produtos listados em diferentes partes daquela página. Cada lista em uma região específica da página, se tiver mais de uma.
dois tipos de registro de dados, simples e aninhados. Então tem casos onde tem mais de um registro ou tem subregistros dentro de um dado registro. Nós vamos ver exemplo. As páginas de detalhes, cada uma dessas páginas concentra-se em um único objeto, ou seja, você está falando daquele item. Aqui ele está chamando de objeto, eu estava falando item. Depois que você já selecionou um item, você então chega até essa página de detalhe. O que pode acontecer é que dentro dessa página de detalhe pode ter outros produtos sendo recomendados, então a gente não quer extrair essas informações para associar ao produto principal. Pode ter itens do menu, pode ter propaganda, podem ter outras informações que não nos interessam. Então também traz uma particularidade para o problema, que é de segmentar e extrair realmente só o que precisa lá dentro. Aqui nós temos um exemplo. Aqui é uma página de lista com, no início, uma lista aqui na horizontal, onde vai andando para o lado aqui para poder ver mais itens, né? Pode clicar em uma outra página aqui também. E tem, além disso, uma outra lista aqui embaixo. Isso acontece porque às vezes esses produtos aqui, por exemplo, são os top sellers, né, os mais vendidos, e aqui está mais por popularidade, não relacionada aos mais vendidos, mas talvez os mais buscados. Então, aqui nesse caso é uma página que uma página só tem duas listas diferentes. Aqui, o que está acontecendo? A gente tem um exemplo onde tem uma lista de itens, porém, lá dentro tem também uma lista. Então, esse item, na verdade, ele tem dois tipos. Ou seja, lá dentro eu tenho um conjunto de outros itens. Ou seja, são especificações desse item. Quando a gente abre, aqui nós entramos no item específico, ou seja, esse primeiro item aqui, ó. Nós não escolhemos o segundo, nós escolhemos esse daqui. E aí aqui tem um exemplo de uma página de detalhes, onde aqui tem itens selecionados, aqui tem o menu, e a gente está interessado em pegar as propriedades do item, que são essas aqui, ó, preço, se está no estoque, o ID, rating, aqui uma descrição, quantas unidades tem disponíveis, outras informações que nós vamos querer extrair dessa página. Aqui, como que deve ficar a extração? Então a página tem esse título, aqui vai ter uma coluna no meu banco, que foi modelado para receber esses dados, com esse texto que está aqui para esse item. Só que como tem duas especificidades desse item, tem dois tipos diferentes, por exemplo, pode mudar a cor, né? Mudam características desse produto principal, eu quero extrair eles separadamente, então eles viraram dois itens diferentes no meu banco de dados. O primeiro se refere aqui, ó, a essa primeira opção de R$ 4,95 e a segunda opção de R$ 7,95, que tem algumas informações diferentes. Aqui foi extraído tudo, olha, o tamanho, aqui o nome mais específico que está aqui em cima, depois aqui as estrelinhas, que são essas informações, e isso aconteceu para esses dois tipos específicos do produto e para os outros produtos que não tinham especificidades. Todos eles vieram parar no banco, inclusive as imagens deles, né? Aqui seriam links para as imagens que seriam coletadas. Vou falar um pouco do modelo de dados e de codificação HTML. Então, modelo de dados na web e do que a gente vai ver para esses tipos de página que a gente vai precisar estruturar a maioria dos dados pode ser modelado como relações alinhadas. Então, elas representam um alinhamento de outros tipos. Os objetos tipados permitindo conjuntos alinhados e tuplas. Então, na verdade, tem os tipos lá dentro, mas vai poder ter tanto conjunto quanto tuplas. Vamos ver mais detalhes sobre isso. Aqui nós temos um exemplo de tipo de tupla alinhada. Então, o que nós temos aqui? Olha, o produto, ele é uma tupla, do tipo tupla, e ele vai conter nessa tupla um nome, que é do tipo string, uma imagem, que é do tipo arquivo imagem, e vai conter um conjunto de tamanhos diferentes, different size, que é o nome do campo. Então isso é um conjunto, e esse conjunto ele é um conjunto de tuplas.
que vai ter tamanho, que vai ser uma string, e vai ter preço, que também é uma string. Então, basicamente, a gente vai ver na web organizações desse tipo. Essa é a realidade do tipo de dado que a gente vai ver na web. Só que a gente não sabe exatamente o que vai vir aqui. Se é uma string, se espera-se uma variável. Que variável é essa? Que relação é essa que ele está apresentando? Nome, imagem? Então, tudo isso tem que ser encontrado no processo de extração. E é disso que a gente vai falar. Então, as relações planas clássicas são de tipos de conjuntos não aninhados ou simples, por exemplo, string, tipo de arquivo, inteiro, são os tipos tradicionais que são os clássicos, né, as relações planas. As relações aninhadas são de tipos de conjuntos arbitrários. Então, aqui dentro, nesse caso, é preço e tamanho, mas cada hora você pode ver uma coisa. E pode ter um produto, e aqui seria uma lista, né? Então você poderia ter uma lista de preços e tamanho e preço. Foi o exemplo até que a gente viu agora há pouco. A codificação de marcação HTML. Como é que a gente agora, entrando com mais detalhe no HTML? O que acontece no HTML é que não tem tag para especificar tipo. As tags são para outros fins. É para você colocar um negrito, é para você dar espaçamento, é para você... é outra coisa. O HTML não foi projetado para ser tipado. As tags não representam tipagem, né? Ele não é feito para isso. Então, para um tipo de tupla, os valores, que seriam no fundo os itens de dados, né, chamado dessa maneira, de diferentes atributos, são geralmente codificados de forma diferente para distingui-los e destacar itens importantes. Então, o que acontece é o seguinte: dentro de um item específico de dado, lá dentro, as instâncias de dados, elas podem inclusive ter tags que vão até tentar enganar o nosso processo de extração, porque na verdade você acha que ali tem alguma característica que tem a ver com a sua tupla e aquela tag é só para, por exemplo, botar um negrito, destacar, mudar tamanho de um dado item que eu posso ter mais interesse em vender, por exemplo. Então, não necessariamente a gente chega lá e encontra, o item tem esse padrãozinho sempre certinho. Não, no meio tem uma tag lá que diferenciou um dado item e a gente precisa lidar com isso. Uma tupla pode ser particionada em vários grupos ou subtuplas. Quer dizer, pode ter um item que tem uma tupla e outro item que não tem uma tupla, que não tem um conjunto, por exemplo, também. Não só tuplas, mas conjuntos. Para um dado item eu preciso especificar tamanho, para outro não precisa, é tamanho único, por exemplo. Então vai ter um conjunto num caso, no outro caso não vai ter o conjunto. Isso significa então que cada grupo cobre um subconjunto separado de atributos. E aí pode ser também, precisa ser codificado de maneira diferente. Mais ainda sobre codificação HTML, de forma alguma, essa codificação de marcação cobre todos os casos em páginas da web. A gente não vai encontrar fácil esse padrão. Na verdade, cada grupo de um tipo de tupla pode ser dividido posteriormente. Ou seja, no fundo você também podem ter tipos subdivididos dentro da mesma estrutura da página. Devemos também observar que em uma página da web real, a codificação não pode ser feita apenas por tags HTML, porque na verdade o que melhor, muitas vezes, a maioria das vezes, vai identificar o que eu quero ou ser uma marcação daquilo que eu preciso extrair, não vai ser a tag HTML, mas sim parte do texto. Aqui nós temos um exemplo, olha, o nome de um restaurante que é o Good Noodles, e esse restaurante ele tem um conjunto associado a esse nome, porque ele tem 4 lojas, e cada conjunto deles acaba sendo uma tupla. Dentro do conjunto ele tem tuplas. A tupla aqui vai falar o nome da rua, vai falar telefone, e esse telefone algumas vezes, está vendo, ele vem com um tracinho, mas em outros casos ele vem com um parênteses. Então o que ele está dizendo aqui é que esse um tracinho pode ser usado, deve ser usado, e não necessariamente usar uma tag que identificou o que é o telefone, porque não tem tag para identificar que aqui agora começa o telefone. De fato, as tags podem ser úteis também para fazer as marcações, mas não são suficientes. Pode ser mais importante, mais interessante na maioria dos casos, usar o próprio conteúdo dos itens. Bem, vamos fazer uma pausa e continuar no próximo slide.